Senhor, e eu creio que tem uma palavra, o Senhor preparou uma palavra para cada um de nós nessa noite. Esteja atento naquilo que o Senhor quer falar conosco. Está aqui o servo de Deus que nessa noite está com a oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, já adoramos, já glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Já podemos sentir o toque do Teu Espírito Santo neste lugar. Agora, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Usa poderosamente o Teu Filho, o Teu servo, que nesta ocasião, nesta oportunidade, Senhor, será usado por Ti, Pai. Dá direcionamento, Senhor, que ele seja o instrumento Teu nessa noite, usado por Ti, para que a Tua palavra chegue à Tua igreja, Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, pastor. À vontade, meu. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui nessa noite para adorar, louvar, bendizer, engrandecer, magnificar o nosso Deus. E graças a Ele, por Ele e para Ele estamos aqui. Tivemos um dia corrido, dia de luta, dia trabalhoso, mas Deus nos dá a honra, irmão, de adorarmos a Ele na beleza da sua santidade nessa noite. E você já é um bem-aventurado. Nós já somos bem-aventurados, porque Deus tem nos abençoado e nos dá essa oportunidade de estar na sua casa, tá bom? Queridos, podeis sentar em nome de Jesus de Nazaré, por favor. É com muita honra, é com prazer, é com a satisfação imensa, irmão, que nós estamos aqui nessa noite. E desde quando foi nos facultado o convite de estar aqui, irmão, o nosso coração saltou, né? Palpitou de alegria, fumegou juntamente com o Espírito Santo, e Deus nos deu uma mensagem para esta noite. Deus nos deu uma mensagem, estivemos orando, jejuando, buscando a presença dEle, a direção dEle, e para a honra do nome dEle e para a glória dEle, essa noite Deus tem uma mensagem para a sua noiva. Eu quero desde já agradecer esta oportunidade ao meu amigo Marcos Paulo, que entrou em contato conosco, né, que foi o homem de Deus, que mandou uma mensagem, o convite, mas também eu tenho que estender essa minha gratidão também ao meu amigo, foi meu gerente, né, ali o irmão Alisson, tá bom? Que nos indicou aí também para estar aqui juntamente com os irmãos, que Deus possa abençoar a vida do Marcos Paulo, do irmão Alisson, e também eu quero estender a minha gratidão ao pastor Flauber, que cede nessa noite o seu púlpito, a sua tribuna, para que a gente possa tão somente aqui estar trazendo a exposição das Sagradas Escrituras. Quero também agradecer os irmãos que nos recepcionaram ali, viu? Irmão Fabiano, né, que nos acomodou, nos abraçou, tá bom? Trouxe até água, viu, meu irmão? Isso aí é uma honra. Me sinto aqui um príncipe, irmão. Me sinto aqui honrado, tá certo? E nada mais isso é, irmãos, do que a cordialidade no meio do povo de Deus, tá bom? Muito obrigado, parabéns à igreja, à organização, a todos que estão envolvidos, as pessoas do apoio, né? Os jovens da igreja, esse congresso, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um que aqui está. Ontem nós tivemos aqui também a ministração da palavra de Deus, né? Do pastor que esteve aqui ontem. Deus falou poderosamente, e Deus vai continuar falando, irmão, porque a igreja é a igreja bíblica Boa Semente, uma igreja pautada na palavra, centrada na palavra, e Deus tão somente, irmão, Ele honra a igreja que tem a palavra de Deus como primordial e primazia. Amém, queridos? Por gentileza, pega o exemplar da sua Bíblia Sagrada. Abre comigo no livro de Daniel, irmão. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, para a nossa meditação nessa noite. Enquanto você procura Daniel, capítulo 1, versículo 8, meu nome é Marcelo Pessoa. Nós servimos a Deus ali na Assembleia de Deus, Cidade dos Funcionários, irmãos. Há 10 anos estamos ali no ministério, servindo a Deus, tá bom? E nessa noite eu trago um abraço caloroso, ia me esquecendo, irmão. Eu trago um abraço caloroso, a paz do Senhor da minha esposa, a irmã Rosângela, não pode estar aqui conosco porque ela trabalha. Só sai 10h30 da noite aqui no shopping de Fortaleza, mas ela ficou ali orando, intercedendo e mandou a paz do Senhor para os irmãos, tá bom? Livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8,
Descorre assim a palavra do Senhor nessa noite. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém, irmãos? Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, acabamos de fazer menção da poderosa, da inerrante, da infalível palavra do Senhor nosso Deus. E é bem verdade que todas as vezes que nós lemos essa palavra, eu costumo dizer que essa palavra tem total autonomia na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para nos exortar, redarguir, corrigir, consolar, direcionar. A palavra de Deus que foi lida nessa noite, irmão, tão somente ela é essencial para a nossa caminhada cristã aqui na terra. A própria Bíblia Sagrada vai dizer que essa palavra é como um pão, e ela sendo pão, ela vai nos alimentar, vai nos dar substância, vai nos dar firmeza na dura caminhada cristã, porque a palavra de Deus é alimento para todos aqueles que nela procuram. A palavra de Deus que foi lida nessa noite, irmão, segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que essa palavra é como uma água, e ela sendo água, ela vai chegar na minha vida, na sua vida, vai nos dar um banho, vai nos purificar de todo pecado, mas também ela sendo água, vai matar toda a nossa sede espiritual. A palavra de Deus que foi lida nessa noite, queridos, segundo as Sagradas Escrituras vão dizer que essa palavra é como um escudo, e ela sendo um escudo, ela vai nos proteger, vai nos dar proteção dos dardos e flechas inflamadas que o inimigo manda todos os dias contra a nossa vida, porque a palavra de Deus é proteção para todos aqueles que nela confiam. A palavra de Deus que foi lida nessa noite, irmão, segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que essa palavra que levanta o caído, é ela que alega o que está triste, é ela que torna o impossível possível, lá em Lucas 1:37. A palavra de Deus abre porta onde não tem porta, é a palavra de Deus que vai chegar na tua vida, vai te dar um novo nascimento, vai transformar, moldar o teu caráter, e é através desta palavra, meus queridos, que quando ela entra no centro, chega no centro da alma, da psique do ser humano, é essa palavra que vai transformar criaturas criadas por Deus em filhos do Todo-Poderoso. Quando damos crédito a essa palavra, passamos a acreditar nessa palavra, praticar essa palavra, nos tornamos filhos do Todo-Poderoso. É por isso que nessa noite eu te convido a você estar alicerçado, pautado, direcionado na palavra de Deus. O texto lido nessa noite, irmão, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel está inserido dentro de uma categoria que a teologia, que é o estudo de Deus, vai chamar de profetas maiores. O nome profetas maiores não quer dizer a quantidade de profecias que foi maior, não quer dizer que foi a importância deles que foi maior, mas sim os anos em que esses profetas profetizaram sobre a terra. 5 livros do Antigo Testamento, irmão, vão ser chamados nessa categoria de profetas maiores: Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel, junto com Lamentações de Jeremias. O interessante é que quando você começa, irmão, a tão somente folhear e a estudar os profetas maiores, você começa a identificar como Deus é grandioso, como Deus é amoroso para com o seu povo, que mesmo em meio a todo e qualquer desvio do povo, Deus sempre levantava um profeta, uma voz altiva, um atalaia para direcionar o seu povo. É dentro dos profetas maiores da Bíblia Sagrada que nós vamos ver grandes relatos fantásticos, maravilhosos. E dentro dos profetas maiores está o livro de Daniel. Daniel também é conhecido, irmão, no meio da teologia, como o Apocalipse do Antigo Testamento. Além de ser profético, é um livro também que vai trazer algo
algo dos dias finais, chamado de escatologia. Quando você para analisar e para estudar os pormenores de Daniel, você consegue tirar minúcias fantásticas dentro deste livro. Mas para mim entrar na mensagem, irmão, eu tenho que ir para o contexto histórico aonde Daniel está inserido. Quando você para estudar a Bíblia Sagrada, querido, você vai ver que Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, irmão, Deus faz promessas para Abraão. Abraão então abraça a promessa de Deus. Abraão vai conforme a chamada de Deus na sua vida. Abraão então forma a sua família, forma a sua prole. E o interessante é que quando a família de Abraão começa a crescer, nós começamos a identificar que ali o povo de Israel já se torna-se uma nação. A nação então desce para o Egito, irmão. Lá no Egito eles permanecem por mais ou menos 400 anos. A Bíblia diz então, irmão, que em um determinado momento da caminhada, 10 pragas são enviadas para o Egito. Essas pragas envergonham a divindade do Egito. Essas 10 pragas, irmão, então somente vão ali desbancar toda a divindade do Egito. Quando passam 400 anos, irmão, Israel agora está na liderança de Moisés. E a Bíblia vai dizer por mais ou menos 40 anos, eles vão perambular pelo deserto, perambulando ali, andando com Moisés. A Bíblia diz então que Moisés assunta ao céu, Moisés morre, irmão. Assume um homem chamado Josué. E durante 7 anos, irmão, o livro de Josué é conhecido como o livro das conquistas de Israel. Durante 7 anos, na liderança de Josué, essa nação de Deus vai somente conquistar, alargar as tendas, alargar os seus territórios. Porém a Bíblia Sagrada vai dizer, irmão, que depois de Josué vai surgir a teocracia. O que é teocracia, pregador? Teocracia vem de um nome chamado Theos, Deus, cracia, governo. Deus no governo, Deus mandando, Deus decretando. Então a Bíblia diz que vai começar a teocracia. O interessante, queridos, é que no período da teocracia começa a liderança dos juízes de Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que por mais ou menos 300 anos Israel vai viver a teocracia. Ao período dos juízes, Israel vai oscilar, irmão, entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Mas esse período passa, querido, 300 anos passa. Então vem algo chamado monarquia. Durante 120 anos Israel vai viver a monarquia, vai viver um reino chamado Reino Unido, Reino Unificado. A Bíblia diz que lá vem Saul, depois vem Davi e após vem Salomão. A Bíblia Sagrada diz então, irmão, que 120 anos eles vivem essa monarquia. Porém a Bíblia diz, querido, que esse período passa e vai surgir agora um novo líder, um novo governante chamado Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão ascende o trono, irmão, ele começa até bem, mas a Bíblia diz que ele vai saindo do centro da vontade de Deus. Roboão vai caindo no pecado, Roboão vai sair do centro da vontade de Deus. Então a Bíblia Sagrada vai dizer, queridos, pela nação abandonar a palavra de Deus, abandonar a presença de Deus, abandonar a direção de Deus, o povo vai passar por algumas invasões. A Bíblia diz que Deus vai permitir o juízo, e lá vem uma nação chamada Babilônia. A Bíblia diz que os caldeus então vieram contra o povo de Deus, invadiram a cidade, levaram o povo cativo. Nabucodonosor está na liderança da Babilônia. Então a Bíblia diz que o povo vai para o cativeiro da Babilônia. A Babilônia naquela época se tornou o maior império daquele período, irmão. Então vai se cumprir na vida de Israel o ditado popular que todo mundo aqui conhece: Israel vai comer o pão que o diabo amassou. Tudo porque eles viraram as costas para Deus, caíram na apostasia, que é o abandono da fé, caíram na idolatria, irmão, abandonaram
abandonaram a Deus. Eu já abro um parêntese aqui nessa noite, na introdução dessa mensagem, para te trazer algo da parte do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você chegou aqui passando pelas dificuldades da vida, passando tão somente pelos desertos da vida, passando pelas provações da vida, e você disse para si próprio: essa noite é a última noite que eu vou para a casa de Deus, eu vou apostatar, eu vou me afastar. Ei, querido, não se afaste, suporte mais um pouco, aguente mais um pouco, se firme mais um pouco, tenha paciência. Deus está contemplando a tua situação, Deus está vendo o teu momento, Ele está esperando a hora certa para agir e para chegar com socorro sobre a tua vida. Essa noite esteja na presença, te segura na presença. Essa prova vai passar, você vai cantar e o hino da vitória vai estar nos teus lábios. A Bíblia vai dizer onde nós lemos, irmão. Daniel capítulo 1, versículo 8, a parte A. E diz Daniel: resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Existe, irmão, algumas posições sobre esse se contaminar. Existem algumas menções, algumas posições sobre esse se contaminar. O que significa esse se contaminar, pregador? Existem 3 posições que eu separei nessa noite, irmão, sobre esse se contaminar de Daniel. A primeira posição é que quando a gente olha para essa passagem bíblica, que Daniel fala e resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, é que dentro da comida, dentro das iguarias do rei, tinha alimentos impuros, condenados pela lei mosaica. Segunda posição, irmão, esse se contaminar com as iguarias do rei, Daniel podia estar ali, irmão, alertando tão somente a nação do perigo da acomodação, dele se acostumar com aquilo e se viciar. E uma terceira posição é que tão somente, irmão, está relacionado esse não se contaminar com as iguarias, comida e bebida do rei, porque aquela época, irmão, toda comida, tudo aquilo que era preparado na Babilônia era dedicado aos ídolos daquela época. É por isso que Daniel fala, capítulo 1, versículo 8, que não quer se contaminar com a comida e com a bebida do rei, porque aquilo podia trazer acomodação para o povo, e Deus não quer um povo acomodado. Deus quer um povo avivado, caminhando rumo a Canaã celestial. Deus não quer um povo que se acostume com aquilo. Deus não quer um povo que coma coisa consagrada a ídolo, mas Deus quer um povo santo, um povo ético e que caminha para um céu de glória. Estamos no congresso de jovens, e o congresso tem um nome: valores inegociáveis. Mas o que é valor? O que é valor, jovem, irmão, irmã? O que é que a gente entende por valor? Eu entendo por valor que valor é uma qualidade que confere a uma atitude ou a um feito para uma pessoa ou uma coisa. Por exemplo, você é um ser humano, nós somos seres humanos, nós temos valores, nós temos atitudes, mas também valor está relacionado também à moeda, ao dinheiro. Mas voltando para o congresso, valores inegociáveis, o que esse tema quer dizer é que existem algumas atitudes, existem algumas ações que eu e você temos que tomar, para que tão somente a gente caminhe na presença de Deus e que a gente seja uma bênção na presença de Deus. E o que é inegociável é aquilo que a gente não pode negociar, é aquilo que a gente não pode comercializar. Logo nós entendemos, valores inegociáveis são as qualidades, ou é a moral que você tem, um padrão que nós não podemos abrir mão, que nós não podemos negociar, que nós não podemos ceder. E nessa noite eu venho aqui como profeta de Deus, debaixo do Espírito Santo de Deus, dizer que você jovem, você homem, mulher, criança, adulto, todos nós temos valores a serem cultivados, preservados na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas pregador, eu não prego, pregador, eu não sirvo, pregador, só fico sentado na igreja. Deus tem em você uma pedra preciosa de grande valor. Você é valorizado por Deus, você é valorizada por Deus, independente do seu trabalho, do seu serviço. Deus te valoriza, Deus te valoriza, e você tem um valor inestimável na obra do Senhor.
E eu venho aqui, irmão, nessa noite, nesse tema desse congresso: valores inegociáveis, qualidades, ações, atitudes que eu não posso abrir mão, que eu não posso ceder. Nós vamos utilizar nessa noite, irmão, algumas atitudes, algumas ações que Daniel vai tomar para que ele tenha ali na sua caminhada sucesso, para que ele possa ser abençoado por Deus, para que ele possa ser ali agraciado por Deus, para que a graça de Deus venha sobre a vida de Daniel. Daniel tinha que tomar algumas atitudes, preservar algumas ações, preservar algumas atitudes na sua caminhada, para que ele possa ali resistir e para que ele possa vencer cada ali passo que ele tinha dado, cada desafio. E esses valores nós temos que também nesses dias odiernos, em pleno século 21, valorizar. Nós temos que preservar, nós temos não somente que conservar na nossa vida. E o primeiro valor inegociável, a primeira atitude que Daniel nos mostra nessa noite e que nós temos que preservar, cuidar, zelar, conservar, quando a Bíblia Sagrada vai dizer: e colocou Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Nós começamos a ver e nós começamos a analisar e observar que Daniel, quando vai para Babilônia, terra estranha, terra idólatra, terra alheia, ali não tinha casa de adoração, ali não tinha, irmão, o momento que ele tinha de adorar a Deus com a sua nação, não. Ali ele estava no cativeiro, prisioneiro, escravizado. Ei, querido, ei, querida, a primeira coisa que Daniel me chama a atenção nessa noite é que mesmo em terra alheia, terra idólatra, terra do pecado, terra da tentação, da provação, terra ali que ele estava passivo a todo instante ao pecado, ali pratos eram oferecidos, facilidades eram oferecidas, mas quando Daniel chega na Babilônia em pleno cativeiro, ele vai preservar um primeiro valor da sua caminhada. E que primeiro valor é esse, pregador? É o valor da sua identidade. Quando você olha para a vida de Daniel, você vê que mesmo na Babilônia ele não vai ceder, mesmo na Babilônia ele vai ser um homem reto, ele vai ser um homem íntegro, ele vai ser um homem temente a Deus. E o que é identidade, pregador? Identidade é o conjunto de características que distingue uma pessoa da outra pessoa. Vamos para a nossa identidade aqui terrena. A nossa identidade terrena, o RG, vai carregar a nossa foto, vai carregar o nome do pai e da mãe, o nosso sobrenome, vai dar lá a nossa naturalidade, onde a gente nasceu. A nossa identidade vai trazer informações peculiares de nós, sobre a nossa família, sobre o nosso aqui, a nossa estadia nessa terra. Mas só que todo mundo aqui na terra, irmão, tem dois tipos de identidade. A primeira identidade é essa identidade, esse RG, onde tem as suas características peculiares como ser humano. Mas nós temos uma segunda identidade, e essa identidade é uma identidade espiritual. Existe uma identidade que vai te identificar e me identificar, nos distinguir de outras pessoas. E que identidade é essa? Espiritual. É aquela que nos liga a Deus, é aquela que vai dizer se eu e você somos servos ou servas de Deus. Essa identidade espiritual é que vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida aqui na terra de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de aproximação com Deus e de tão somente, irmão, andança na presença de Deus. A primeira coisa que Daniel nos ensina nessa noite, o primeiro valor é o valor da identidade dele como judeu, como homem de Deus. Mesmo em terra estranha, ele não cedeu. Ei, querido, ei, querida, nessa noite entenda e compreenda, você também tem uma identidade espiritual, e essa identidade espiritual tem que ser cuidada, zelada, tem que ser preservada. E Deus está nessa noite aqui através do Espírito Santo dele dizendo que é noite de eu e você termos a identidade cristã tão somente preservada na presença do Deus Todo-Poderoso. Ei, querido, guarde a sua identidade espiritual, preserve aquilo que você é perante Deus, e Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar bênção, Deus vai abrir a porta e Deus vai chegar com socorro sobre a tua vida. Na doutrina cristã, essa identidade cristã, então somente ela vai dizer respeito àquilo que nós nos tornamos a ser perante a presença de Deus e para a obra de Deus. Essa identidade cristã, essa característica,
vai nos identificar principalmente que nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, já somos herdeiros dele, da graça dele, das bênçãos dele. Se você entrou hoje aqui nessa noite, achando que você não é nada, achando que Deus não está te contemplando, achando que Deus não está te vendo, ei querido, Deus tem visto as tuas atitudes, Deus tem visto as tuas ações, Deus tem visto que tu tem preservado essa identidade de cristã, que tu tem agradado a Ele, e Ele nessa noite está dizendo para mim, para você, é noite de eu e você colocarmos exposta essa nossa identidade cristã aqui na terra, colocar para o exterior aquilo que nós somos perante o Deus Todo-Poderoso. E quando eu falo de identidade cristã, irmão, eu pego a minha Bíblia Sagrada, eu vou lá no capítulo 9 de Juízes, a partir do versículo 8, lá no apólogo de Jotão, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jotão vai ali trazer uma ilustração interessante, irmão, sobre identidade cristã. A Bíblia diz que ali algumas árvores vão fazer uma reunião, algumas árvores vão se reunir e vai dizer, ei, quem vai reinar sobre nós? A Bíblia diz então, que tão somente ele chama a oliveira, ei oliveira, vem reinar sobre nós. A oliveira olha para as outras árvores e diz, olha, eu vou deixar o meu óleo, que agrada o meu Deus, e que traz prazer para o meu Deus, para reinar, vou não. A Bíblia diz que continua, irmão, e eles chegam na figueira, ei figueira, vem reinar sobre nós. A figueira olha para as outras árvores e diz, olha, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, que agrada a Deus e os homens, para reinar sobre as árvores. A Bíblia diz que eles olham agora ali, irmãos, para a videira, e ele diz, olha, videira, vem, reina sobre nós. A videira olha para elas e diz, olha, deixaria eu o meu bom vinho, que traz alegria, e que agrada a Deus e agrada aos homens, vou não. Moral da história, irmãos, todas as árvores foram chamadas ali, para mudar de categoria, para estar na liderança, para reinar. Todas aquelas árvores foram chamadas para estar na liderança, mas elas olharam para suas características peculiares, a sua identidade com Deus. Uma olha para a outra e diz, olha, eu não vou deixar o meu óleo, que agrada e traz prazer para Deus, eu não vou deixar a minha doçura, que agrada a Deus, eu não vou deixar o meu vinho, que alegra o meu Deus e aos homens. Ei querido, ei queridas, saiba uma coisa nessa noite, agrade a Deus, esteja na presença de Deus, agradando a Ele, fazendo a vontade dEle, não agrade aos homens. Sabe por quê? Porque mais vale agradar a Deus e ir para o céu de glória, do que desagradar a Deus e agradar aos homens e ir para o inferno, para o tormento eterno. Essa noite guarde a sua doçura, essa noite guarde a sua alegria, contagie o seu irmão, seja uma bênção e pratique a sua identidade cristã aqui na terra. O que falar da Bíblia Sagrada, irmãos? Capítulo 37 do livro do Gênesis, a Bíblia Sagrada vai dizer que surge na Bíblia um homem chamado José. José, a Bíblia vai dizer que era um homem ali chamado por Deus, levantado por Deus, era servo do Deus Todo-Poderoso, era um homem que guardava a sua identidade com Deus. A Bíblia diz que José, no capítulo 37 de Gênesis, é tão somente ali invejado pelos seus irmãos, pelos sonhos que sonhava, pelas revelações que fazia daqueles sonhos. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos arquitetam a morte de José. A Bíblia diz que ele leva José para um terreno, joga José numa cisterna. A cisterna era para matar José, a cisterna era para dizer ali um basta, a identidade de José juntamente com Deus. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, quem tem identidade cristã, quem preserva esse valor inegociável, quem não negocia a sua identidade, Deus livra da morte. A Bíblia diz que lá naquela, tão somente cisterna, José não morre, mas José vai ser vendido. José é vendido, irmão, e lá no capítulo 39, José chega no livro de Gênesis, na casa de Potifar. Na casa de Potifar, José começa a trabalhar, começa a exercer o seu trabalho, e a Bíblia diz porque ele era um homem servo de Deus, era um homem ali tão somente que tinha uma identidade cristã. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, Deus prosperava, tudo que ele realizava, Deus abençoava. Então a Bíblia vai dizer que Potifar
Potifar chega para José e coloca José como chefe da sua casa. Porém, contudo, todavia, irmão, para todos aqueles que guardam a sua identidade cristã, para todos aqueles que não negociam as suas características peculiares para com Deus, sempre vai se levantar a oposição, sempre vai se levantar aquele que vai apontar, sempre vai se levantar aquele que vai levantar uma calúnia, sempre vai se levantar o movimento contrário. Mas olha só, não liga, suporta, aguenta, e Deus vai te dar vitória, irmão. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar sai, José fica na casa. A esposa de Potifar tenta agarrar José, irmão. Nós conhecemos a história. José foge, mas quando ele foge, ela fica com a roupa de José na mão. A Bíblia diz que o Potifar volta. Então aquela mulher relata para Potifar o que José fez. A Bíblia diz que injustamente José vai parar no calabouço da casa de Potifar. A Bíblia diz que no capítulo 40, irmão, José está lá no calabouço, está sendo ali trancafiado injustamente. Está ali sendo trancafiado um homem que tinha uma identidade cristã, um homem que era reto, íntegro e que guardava a sua vida na presença de Deus. A Bíblia diz que ele vai passar lá no calabouço, e dentro daquele calabouço tem o copeiro e tem o padeiro. A Bíblia diz que o padeiro tem um sonho, o copeiro também tem um sonho. Então José vai decifrar aquele sonho, irmão, e como José decifrou, aconteceu. O padeiro morreu e chega o momento do copeiro ser liberto daquele cativeiro. A Bíblia diz no final do capítulo 40 de Gênesis que José olha para o copeiro e diz: ei, lembra-te de mim quando chegar lá na presença de Faraó. Mas só que José não sabia, não entendia, irmão, que quem olha para aqueles que têm identidade cristã, esse valor inegociável, quem olha para nós não é o próprio homem, quem olha para você não é o seu líder, quem olha para você é o próprio Deus Todo-Poderoso. É Ele que vela por ti, é Ele que se lembra de ti, é Ele que na hora certa, no momento certo, vai chegar com socorro, com ajuda e com provisão sobre a tua vida. A Bíblia diz no capítulo 41 de Gênesis que passaram-se 2 anos e o copeiro não se lembrou de José. Mas só que Faraó tem um sonho, e aquele sonho traz uma grande dúvida. A Bíblia diz que o Faraó manda chamar todos os feiticeiros, macumbeiros, todos os adivinhos do reino, para traduzir aquele sonho. Mas só que nenhum era capaz, irmão, de traduzir aquele sonho. A Bíblia diz então que o copeiro vai dizer: olha, eu estava lá no calabouço de Potifar, e tem um jovem chamado José, que ele decifrou o sonho meu e do padeiro, e assim como ele decifrou, aconteceu. Então manda chamar. Lá vai José para Faraó. Faraó conta o sonho. A Bíblia diz, para encurtar a história, irmão, que ele decifra o sonho de Faraó. A Bíblia diz que como ele decifrou, aconteceu. Capítulo 41 do Gênesis, irmão, vai dizer que Faraó chama todo mundo em praça pública, chama que José e vai dizer: ei, não tem homem aqui nesse reino com sabedoria e com o Espírito de Deus como na vida de José. A partir de hoje ele não vai ser mais prisioneiro, a partir de hoje ele não vai descer para o calabouço, a partir de hoje ele vai ser governador do Egito, a segunda autoridade depois de mim. Ei querido, ei querida, para quem valoriza esse valor inegociável, para quem preserva a sua identidade cristã, nessa noite Deus está dizendo que tem bênção para a tua vida, tem vitória para a tua vida. Vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo da exaltação de Deus na tua vida. Mas nessa noite entenda e compreenda que você não pode negociar, você não pode vender, barganhar, porque é um valor inegociável. Preserve a sua identidade cristã, preserve a sua identidade presente em Cristo, e Deus vai te honrar nessa terra. Deus vai chegar com socorro, Deus vai chegar com ajuda, Deus vai abrir essa porta, mas é necessário preservar esse valor chamado identidade cristã. O primeiro valor que a gente não pode negociar é a nossa identidade de Cristo. É aquilo que nos identifica como cristão. Se lembra a passagem bíblica de 2 Reis capítulo 4? A mulher olha aquele profeta passando, ela olha para o seu esposo: olha, esposo, eu vejo que este homem está andando, é um santo homem de Deus, ele tinha a identidade de Cristo na sua vida, ele era crente da igreja bíblica Boa Semente, que pratica a palavra, guarda a palavra, vive a palavra. Nessa noite preserve esse valor tão somente inegociável sobre a sua vida, a sua identidade perante Cristo, a sua peculiaridade perante Cristo, é tudo aquilo que vai ser na tua vida, e os outros vão observar. E colocou Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Segundo valor inegociável, irmão, além dele resguardar a sua identidade cristã,
aquilo que ele realmente era, as suas características peculiares, existe um segundo valor inegociável de Daniel. Se você for ler a Bíblia Sagrada, irmão, Daniel capítulo 6, versículo 10 vai dizer que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel tinha ali um momento de intimidade com Deus. Daniel tinha um momento de aproximação com Deus, porque quem ora tem aproximação com Deus, quem ora tem intimidade com Deus, quem ora tem aproximação com Deus. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer de ouvir a tua voz, o teu choro, ele tem prazer de ouvir o teu clamor, ele tem prazer de ouvir a tua oração, a tua petição, o teu agradecimento. Mas pregador, Deus é onisciente, sabe tudo, sabe sim, aquilo que eu estou ainda pensando em fazer ele já sabe, mas eu acabei de dizer, ele é um Deus de relacionamento, irmão, e ele é um Deus que tem prazer de se relacionar com a sua criação. Às vezes a gente não suporta a voz de A, a voz de B, mas só que Deus, irmão, ele é um Deus amoroso, e ele te ama desde a fundação do mundo, e ele nessa noite está dizendo que ele tem prazer de ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua petição. E o segundo valor inegociável na vida de José, que eu e você temos que guardar, é uma vida de oração, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de diálogo com o Senhor, é uma vida de aproximação com Deus. E o problema da nossa geração é essa, é que é uma geração que esqueceu de orar. É uma geração que quando se acorda, e eu gosto disso, rede social, abre primeiro o WhatsApp e esquece de orar. Mas nessa noite Deus disse para mim e para você nesse congresso, é noite de eu e você não negociarmos o valor da oração. Eu e você temos um canal de acesso direto com Deus. Deus não fala com a gente dentro de um celular, Deus fala com a gente quando a gente coloca o joelho no chão, o rosto no pó e começa a abrir a nossa voz em oração. E nessa noite Ele está dizendo, ei jovem, ei senhor, ei senhora, eu estou de ouvidos abertos para escutar a tua petição. Eu vou te atender, mas é no meu tempo, é na minha hora. Ei querido, essa noite não negocie a oração, esse valor inestimável, esta arma poderosa do cristão aqui na terra. O segundo valor que Daniel nos ensina é o valor de ter uma vida de oração, de intimidade com Deus, de aproximação com Deus. Tu quer ter vitória, tu quer ter bênção, tu quer passar no vestibular, quer ter um emprego bom, uma esposa e um esposo abençoado, tenha uma vida de oração, de intimidade e de relacionamento com Deus. Eu só tenho conhecimento de alguém, amizade com alguém, se eu tiver relacionamento. E nessa noite Deus diz para mim e para você, eu estou de ouvidos abertos, estou de braços abertos para ouvir o teu clamor e para te segurar quando tu se lançar nos momentos de mais dificuldades da tua vida. Valores inegociáveis. O segundo valor que Daniel nos ensina é o valor da oração. Tem uma vida de devocional para com Deus, tem uma vida de oração para com Deus. Não deixe de lado de orar, de comunicar-se, de falar com o Senhor. Ei queridos, eu lendo a Bíblia Sagrada, eu parei no primeiro capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, a história de um homem chamado Eucana. Naquela época Deus não mandava, Deus não autorizava, mas Deus aturava um homem ser casado com mais de uma mulher. A Bíblia diz que Eucana era casado com Ana, que também era casado com Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos. A Bíblia diz que Ana não tinha porque Deus tinha cerrado a madre. A Bíblia diz ali que Penina incessantemente tirava a paciência de Ana, então somente fazendo hora, chacota com a cara de Ana. Duas coisas naquela época eram importantes para uma mulher procriar. A primeira coisa é que vinha a promessa do Gênesis capítulo 3, da semente da mulher vai vir um Emanuel, Deus conosco, o Salvador, Jesus de Nazaré. Então toda mulher queria procriar, porque podia ser o Messias no seu ventre. Segunda razão, toda mulher que naquela época procriava, ela era honrada, destacada, ela era tão somente tratada diferente pela sociedade. Ana era excluída, Ana era terra seca, Ana era terra infértil. Quem sabe você chegou aqui nessa noite na mesma situação de Ana, achando que ninguém está te contemplando, achando que ninguém está te observando. Você está na terra seca, no deserto, na provação, você está passando pela tribulação, mas eu tenho uma mensagem de Deus na tua vida nessa noite. Deus está te vendo. Basta você ter uma vida de oração,
A Bíblia diz que Ana não suporta aquela situação. Sai da sua casa em Ramá, sobe para o templo de adoração. A igreja daquela época, ela entra no templo não sorrindo, ela não entra saltitando. A Bíblia diz que ela entra chorando, ela entra pranteando, e no meio daquele choro ela vai fazer uma oração a Deus dizendo: Senhor, se tão somente tu atentares para a tua serva, e de mim te lembrares e me deres um filho varão, eu te darei todos os dias para te servir. A Bíblia diz que Ana só chora e ora. O que falta na nossa geração é quebrantamento, é vida de oração, é vida de esvaziamento na presença de Deus. A Bíblia diz que Ana faz aquela oração fervorosa, sai chorando para a sua casa. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 19 vai dizer: e se lembrou o Senhor da oração feita por Ana, no tempo certo, na hora certa, Eucana vai coabitar com ela, namorar com ela. Deus se lembra da oração de Ana, e no tempo certo, na hora certa, abre a madre de Ana, e vai nascer um menino chamado Samuel. Samuel no Antigo Testamento foi sacerdote, Samuel no Antigo Testamento foi profeta, e Samuel no Antigo Testamento foi juiz. De um ventre estéril que não procriava, nasce um tipo de Cristo. Sabe por quê? Porque Ana orou, e para quem orar a partir desta noite, Deus vai chegar com milagre na tua casa, Deus vai chegar com milagre no teu lar, Deus vai chegar com restauração, Deus vai chegar com cura, Deus vai chegar com realização. Mas é necessário orar, dialogar com Deus e guardar esse valor inegociável da oração. Última lição que Daniel nos ensina: além de guardar a identidade, suas características como cristão, as suas peculiaridades, as suas atitudes, além de ser um homem de oração, a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, e Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Terceira lição que ele nos ensina nessa noite, de um valor inegociável. Além do valor da nossa identidade, das nossas características peculiares para com Deus, das nossas atitudes, além de uma vida de oração, de comunhão com Deus. Quando Daniel coloca no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel não queria se assemelhar com a cultura daquela época da Babilônia. Daniel resolve no seu coração não se contaminar, não se misturar, não fazer parte daquela cultura pagã daquela época, que tudo era dedicado aos ídolos, que tudo era dedicado a uma divindade qualquer. Daniel coloca no seu coração, irmão, ser diferente. Ele não vai se assemelhar àquela cultura. E para quando ele toma essa atitude, é uma atitude de separação, é uma atitude de santidade. Deus se agrada dos jovens, dos homens e mulheres que caminham em santidade de vida, retidão, pureza de coração. Não se contaminou, não se misturou. E quando eu olho para a vida de Daniel, irmão, eu começo a observar mais uma atitude que Daniel vai ter. Além de guardar sua identidade, as suas características peculiares para com Deus, além de ter uma vida de oração, Daniel tinha essa vida de santidade, de separação. Ele não se assemelhou àquela cultura. Ei querido, ei querida, você como jovem de Deus tem que influenciar essa geração. Você não pode ser influenciado. Você nasceu para influenciar, você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para não se misturar e nem abrir mão dessa cultura lá fora. A sua cultura é celestial, a sua cultura é uma vida de santidade. E quando eu olho para uma vida de santidade, irmão, além de oração, além da minha identidade cristã, das minhas atitudes, eu observo que Daniel também era um homem de jejum. Daniel tinha uma consagração, uma vida de santidade, uma vida de devoção, uma vida de esvaziamento dos seus desejos carnais. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, o que é jejum? Jejum é consagração, jejum é matando a carne, o desejo da carne, para realizar tão somente o desejo espiritual na nossa vida. É eu e você dizer não para os pratos que são oferecidos, é eu e você dizer não para as facilidades que são oferecidas. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, para terminar aqui, irmão, eu paro lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a história de Judá e de um rei chamado Josafá. A Bíblia diz que Josafá vai receber orientações, informações que 3 nações vai invadir Judá, vai matar o povo, e o que restarem vão ficar ali cativos no cativeiro. A Bíblia diz no versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 20, que Josafá fica com medo, amedrontado, se tremendo, porque 3 nações vão subir para matar o Israel de Deus. Porém a Bíblia diz que Josafá vai em praça pública e chama toda a nação, todas as famílias, dizendo: atenção todo Judá, a partir de hoje nós vamos começar uma campanha. E que campanha é essa, rei Josafá? É a campanha de jejum, é a campanha de oração, é a campanha de busca da presença de Deus, porque 3 nações estão subindo e a gente não somos um povo de guerra.
Somos um povo de paz. A Bíblia diz que eles começam a orar, jejuar, se consagrar, estão buscando a presença de Deus. Valor inegociável do cristão é jejum, irmão. Deus ainda fortalece crente através do jejum. Deus ainda te dá sensibilidade espiritual se você tiver uma vida de jejum e de oração e de quebrantamento na presença de Deus. A Bíblia diz que eles começam a jejuar, começam a orar. De repente vem a voz de Deus, irmão, a presença de Deus sobre Jaziel, filho de Zacarias. Ele fica de pé no meio da congregação e diz: atenção, rei Josafá, atenção todo Judá, não vos assustei, nem vos atemorizeis, porque essa peleja não é vossa, mas essa peleja é do Deus Todo-Poderoso. O povo jejuou, o povo orou, buscou a presença e Deus já mandou uma resposta, irmão. Quem busca a presença de Deus, quem tem uma vida de jejum, de oração, de quebrantamento, de identidade cristã, Deus envia resposta, Deus envia ajuda. A Bíblia diz que o povo se levanta e começa a marchar, começa a caminhar. Crente na prova não pode estar parado, crente na prova tem que estar marchando, jejuando, orando, lendo a Bíblia, praticando a palavra, tendo a vida de quebrantamento, expondo a identidade cristã, irmão. A Bíblia diz que quando eles estão ali caminhando, versículo 22 de 2 Crônicas 20 vai dizer, eles começam a louvar, começam a cantar, começam a salmodiar a Deus. No meio daquele louvor, a Bíblia diz que dos altos céus Deus se levanta. Lá vem os amonitas, lá vem os moabitas e lá vem o monte Seir. A Bíblia diz que Deus vai confundir o inimigo, eles vão se cruzar, e quando os três inimigos se cruzam, a Bíblia diz que eles começam a se guerrear entre si. O povo está orando, o povo está jejuando, o povo está buscando a presença, e Deus está guerreando pelo seu povo. De repente, irmão, Josafá chega em cima do monte, olha para o vale e começa a observar o que? A Bíblia vai dizer, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21 em diante. Eles chegam no monte, olha para o vale e contempla um monte de soldados mortos. 3 pelotões, 3 exércitos mortos naquele vale. Deus pelejou pelo seu povo, Deus ainda peleja por você, Deus ainda guerreia por você. O inimigo pode até se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, mas se você tiver uma vida de oração, uma vida que você vai aqui tão somente transparecer a identidade cristã, uma vida de oração, uma vida de santidade e pureza, Deus vai batalhar por você. O inimigo pode até se levantar, mas ele não vai te tocar. A Bíblia diz que eles vão descer para o vale, e quando eles descem para o vale, começam a recolher os despojos, a riqueza, as armas, e eles passam 3 dias recolhendo aquelas riquezas, e no 4º dia a Bíblia vai dizer que aquele vale vai ter um nome. E que nome é esse, pregador? Aquele vale podia ter o nome de vale da morte, vale do fim, vale do desespero, vale da tristeza, mas não, a Bíblia diz que aquele vale até os dias de hoje vai ser chamado de vale de bênção do povo de Deus, porque o povo buscou Deus em jejum, oração, quebrantamento, e Deus guerreou. E se nessa noite você tiver uma vida voltada de jejum, de oração, santidade, identidade cristã, Deus vai ser contigo, Deus vai te livrar, Deus vai chegar com socorro, Deus vai chegar com provisão, Deus vai chegar com livramento, mas é necessário voltar a jejuar na presença de Deus. Por favor, a igreja de pé. Identidade, valores inegociáveis, identidade cristã, uma vida de oração e uma vida voltada no jejum. A Bíblia Sagrada diz, e Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e nem com a comida do rei. O capítulo 6 vai ser o capítulo ápice do ministério de Daniel. A Bíblia vai dizer, Daniel capítulo 6 versículo 1, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivesse sobre todo aquele reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais desses 3, Daniel era um presidente. Então o mesmo Daniel se distinguiu dos outros presidentes e dos outros sátrapas, porque nele havia um espírito excelente de Deus. Ei, querido, para quem guarda a identidade cristã, características peculiares, para quem tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de quebrantamento, Deus nessa noite está dizendo que esses valores você não pode ceder, não pode abrir mão, e Deus vai chegar com bênção na tua vida, jovem. Deus vai chegar com bênção na tua vida, homem. Deus vai chegar com bênção na tua vida, mulher. Essa noite pratique a palavra, essa noite guarde a identidade cristã, essa noite tem uma vida de jejum, uma vida de oração, santidade, e Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar, Deus vai chegar com bênção, porque Ele é um Deus que ama abençoar o seu povo.
Nessa noite, eu quero fazer uma oração por você que tem valores inegociáveis: jejum, oração, identidade cristã, mas que no meio da caminhada você se entristeceu, você pensou em parar, você pensou em desistir, em retroceder. Mas Deus diz nessa noite que é noite de você não abrir mão desses valores inegociáveis. É noite de você ter uma vida de jejum, oração, aproximação com Deus. É noite de você exalar para o mundo a sua identidade cristã, aquilo que Deus tem guardado dentro de ti: a bondade, o altruísmo, o amor, o perdão. Essa noite Deus quer forjar o teu coração dentro dessas características, dentro dessas qualidades. Essa noite eu quero fazer uma oração e que Deus vai chegar até o coração inflamando, fumegando pelo fogo do Espírito Santo. E nessa noite Deus vai te restaurar, te reanimar, te fortalecer. Essa noite Deus está contemplando a tua situação. O grupo de louvor vai louvar o hino. Enquanto ele vai louvar o hino, você vai fechar os seus olhos, e nessa noite você vai ver a área que você vai ter que melhorar. Qual valor você não vai negociar? É o valor da oração, do jejum, de uma vida de santidade, de identidade cristã. Deus está nessa noite te contemplando, Deus está te observando. Você não imagina que os olhos de Deus estão sobre você, mas está nessa noite. Fecha os teus olhos. Essa noite fecha os teus olhos, se concentra com o trono da glória. O varão vai louvar um louvor, e nessa noite Deus vai te quebrantar, Deus vai te visitar. Essa noite Deus está te contemplando aqui neste congresso de jovens. Valores inegociáveis. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Não desista da caminhada. Deus está te contemplando nessa noite. Vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Não desista. Não retroceda. Alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Tem restauração de Deus para a tua vida nessa noite. Valores inegociáveis. Você não vai parar. Se fortaleça em Deus e não pare. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. O Espírito Santo de Deus é teu combustível. Não para, não estanca. Continua firme. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Deus está nesse barco aí, meu irmão. Deus está nesse barco aí, minha irmã. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eis aqui a tua noiva nesta noite, Pai. Igreja Bíblica Boa Semente, Senhor, nesse congresso de jovens 2022, Senhor, com o tema valores inegociáveis. Aprendemos nessa noite, Deus, que como Daniel nós temos uma identidade cristã, que nós não podemos abrir mão dessas peculiaridades, dessas características, e que nós temos que exalar o teu brilho aqui nessa terra. Aprendemos, Pai, também que temos, assim como Daniel, ter uma vida de oração, para que o Senhor possa chegar com socorro sobre a nossa vida. Mas também aprendemos, Senhor, que Daniel teve uma vida de jejum, consagração, santidade. E nessa noite, Deus, eu te faço um pedido, Pai, abre as comportas do céu aqui sobre a Igreja Bíblica Boa Semente e derrama da tua presença sobre cada crente que aqui está, Senhor, e vai ao encontro dele agora, ao encontro dela agora, e diz que eles são joias preciosas para ti. É eles que o Senhor vai usar, é eles que o Senhor vai abençoar, é eles que o Senhor vai restaurar nessa noite. Deus nessa noite está te dizendo que você é joia preciosa. Levanta a cabeça, continua a caminhada e Deus vai te dar vitória. Pai, visita cada um que aqui está, Senhor. Se é na área da restauração, se é na área do perdão, se é na área do relacionamento, se é na área de te buscar nessa noite, Senhor, trabalha na nossa vida, nos enche do teu Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo possa queimar
corações e a gente possa não negociar valores da nossa vida. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu te apresento cada jovem que aqui está, cada família, cada homem, cada mulher. Vai abençoando, vai levantando, vai dando graça, vai dando sabedoria, vai dando aqui, Senhor, entendimento, e que eles possam ser homens e mulheres que vão orar mais, jejuar mais, praticar a tua palavra, ter uma vida de santidade e vão exalar a tua identidade nessa terra. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu te apresento a liderança dos jovens, eu te apresento o pastor Flauper. Continua dando sabedoria, força ao teu servo, nos ajuda na caminhada, Senhor, nos dá uma noite abençoada na tua presença. Deus, cuida de cada um que aqui está. Se alguém chegou aqui nesta noite, Senhor, pensando em parar, Deus, restaura a aliança aqui, Senhor, perdoa os pecados e traz para a tua presença nessa noite, nos dá da tua graça, da tua glória, das tuas bênçãos, em nome de Jesus de Nazaré. E quem vai ter uma vida de santidade, quem vai jejuar, quem vai orar e quem vai exalar a identidade de Deus, diz o amém. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Meus irmãos, que mensagem poderosa. Olha, esse congresso ele está acontecendo no melhor momento. E esse tema veio no melhor momento. Porque nos últimos dias, nestes dias, nós estamos vendo os valores sendo guerreados pelo inimigo, sendo atacados pelo inimigo. Os nossos valores cristãos. Jovens, não negociem os valores de vocês. Não abram mão dos valores de vocês. Não abram mão daquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Deus tem algo lindo para fazer na vida de cada um de vocês. Daniel era um jovem. E o exemplo de Daniel, ele perpetua até os dias de hoje. Você hoje tem uma opção. Você hoje tem uma escolha. E a sua escolha é não se contaminar. A sua escolha é não se render. Você tem uma opção hoje: ser mais um ou ser um escolhido de Deus. Nosso irmão Gilead vai louvar. E eu quero chamar aqui o presbítero Marcos Braz. Eu quero convidar você, jovem, aqui na frente. Quero chamar o nosso pastor, o pastor Clécio. E nós vamos estender as mãos sobre